A Arte de Viver, por Epiteto. Tradução Maria Luísa Newlands da Silveira, editora Sextante, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso queiram participar do que aqui é feito de alguma maneira, centavos farão este trabalho. Serão de grande auxílio em relação ao que aqui é feito. Você pode doá-los via Pix, apoia seu vaquinha. Também é possível fazer parte doando um livro que nos chegará através da lista de desejos da Amazon. E nos chegará não só pela Amazon, como pela gravação do mesmo. Todos os livros que são comprados serão integralmente gravados em algum momento. Então, façam como a Raíza, que nos comprou este livro e agora podemos ouvi-lo, não é verdade? Muito obrigada a todos pela presença. Peço para que, por favor, também curtam, compartilhem e comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. E desejo a todos uma boa escuta. Nesta nossa caminhada de hoje, teremos 5 pensamentos, e não apenas 3, mas 5 pensamentos, 5 ensinamentos de Epiteto, finalizando assim a primeira parte do livro. Parte esta que se chama, relembrando, um manual para a vida. E em seguida seguiremos para os ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade em nossa próxima caminhada, caso queiram acompanhar-me. Então, para finalizar esta parte do livro, vamos ao primeiro ensinamento de hoje. Viva com simplicidade para o seu próprio bem. Não se encha de orgulho se for capaz de prover as suas necessidades com poucos recursos. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesma. Reflita na maneira como vivem os pobres, tão mais moderada do que a nossa, e em como eles suportam melhor a dureza da vida. Se você quiser desenvolver sua capacidade de viver uma vida simples, faça-o para si mesmo com discrição e não para impressionar os outros. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesma. Segundo pensamento. A sabedoria depende da vigilância. A maioria das pessoas não se dá conta de que tanto o benefício como o prejuízo pessoais vêm de dentro de nós mesmos e olham para o exterior fascinadas pelas aparências. As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo o que é bom ou mal para nós e, portanto, não costumam culpar ou acusar os outros de coisa alguma. Não sentem a necessidade imperiosa de fazer os outros acreditarem que elas têm valor, são especiais ou importantes. Quando estão diante de um desafio, as pessoas sábias olham para dentro de si mesmas. Se são elogiadas pelos outros, sorriem tranquilamente consigo mesmas e não se alteram. Se são caluniadas, não acham necessário defender o próprio nome. No entanto,
levam a vida adiante com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Harmonizam seus desejos com a vida como ela é e procuram evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade da maneira mais adequada. Adotam a moderação em todas as suas ações e não se importam nem um pouco em parecer ignorantes ou sem sofisticação. Sabem que têm apenas de estar atentas a si mesmas e ao rumo dos próprios objetivos. Terceiro, viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Se alguém tenta impressionar você afirmando compreender os escritos e as ideias de grandes pensadores, pense que o importante não é apenas ser capaz de falar com fluência sobre assuntos intrincados. O essencial é compreender a natureza e harmonizar intenções e ações com a maneira como as coisas são. A pessoa que compreende verdadeiramente os escritos e preceitos de qualquer grande pensador é aquela que aplica de fato os seus ensinamentos. E existe uma grande diferença entre dizer e fazer coisas valiosas. Não atribua peso excessivo à erudição pura e simples. Não atribua peso excessivo à erudição pura e simples. Valorize o exemplo das pessoas cujas ações são coerentes com os princípios que professam. Valorize o exemplo de pessoas cujas ações são coerentes com os princípios que professam. Quarto, praticar os princípios é mais importante do que os comprovar. Começa-se uma vida de sabedoria aprendendo a forma de colocar em prática princípios como não se deve mentir. A segunda etapa consiste em demonstrar a verdade dos princípios, ou seja, nesse caso, por que razão não se deve mentir. A terceira etapa, que estabelece a ligação entre as outras duas, consiste em indicar por que as explicações são suficientes para justificar os princípios. A segunda e a terceira etapas são valiosas, mas a mais importante é a primeira, pois é muito fácil e muito comum mentir ao demonstrar habilmente que é errado mentir. E quinto e último ensinamento de hoje: comece a viver seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Não faça caso se os outros não partilharem suas convicções. Por quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O lado melhor do seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática, agora. Chega de desculpas e adiamentos. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais vulnerável à mediocridade, mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Então, deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora!